Mas nessa semana, o governador de São Paulo, João Dória Jr., ele anunciou aquilo que até os tapetes dos pisos dos carros, os retrovisores do lado direito, os cintos de 3 pontas já sabiam. O grupo Caoa não vai arrematar a planta industrial da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. ABC Paulista que já foi uma das 5 maiores plantas, aquele conjunto, foi um dos 5 maiores polos de produção automobilística do mundo. Não vai arrematar. A Ford anunciou em fevereiro do ano passado que ia sair do Brasil, não, que ia interromper a produção naquela planta. Para quem não sabe, foi um pouco difícil de mencionar uma planta industrial, né? Mas eu detesto comparar as coisas com campo de futebol quando a comparação é muito desfavorável ao campo de futebol, porque já é difícil imaginar 12 campos de futebol. Mas aquela planta tem 100 hectares. Quem entende de fazenda, sítio, chácara, 100 hectares é uma área razoável. Um campo de futebol tem cerca de 1 hectare. Então são 100 campos de futebol. Quando a gente fala uma fábrica, não é um galpão com os troços dentro lá, entendeu? São 100 campos de futebol de atividade, produção de estoque, de pneu, de metal, de parafuso, de porca, e linhas de montagem e tal. Era uma fábrica monstruosa. E aquela fábrica se anunciou, né, a Ford anunciou que em fevereiro do ano passado queria desativar, 11 meses depois desativou, 11 meses depois, janeiro desse ano, o grupo Caoa disse, olha, não vamos ficar com aquele troço lá não vai rolar. Aí o João Dória falou isso, o grupo Caoa confirmou, o governador disse, olha, tem outros 2 compradores interessados, vamos ver se tem mesmo, né? Eu acho que não tem comprador interessado coisa nenhuma, para fazer fábrica ali, acho que não, mas vamos ver o que acontece, tomara que tenha. A Ford vai gastar quase 2 bilhões de reais. Essa desativação custa quase 2 bilhões de reais. É um negócio monumental, né? Só que ela está fazendo uma reestruturação mundial que está custando 11 bilhões de dólares. Então você pega 11 vezes 4, 44, 45, sempre tem aqueles quebradinhos. 45 ela está gastando 1,7 aqui. Então, pra você ter uma ideia, é muito, mas é que tudo nesse mercado é gigantesco. Ela está fazendo isso. Por que é importante discutir esse fechamento da fábrica, que a gente já discutiu quando foi fechado, mas o desinteresse da Caoa? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o seguinte. A gente tem um problema no Brasil, no setor de automóveis. A gente tem um problema no Brasil no setor industrial. E esses 2 problemas, eles aparecem, de certa forma, nesta planta que ninguém quer mais, né? O governador fala que tem outros 2 interessados. Vamos ver. O fato é o seguinte, aqui, no ano de 2018, foi o último ano que a fábrica operou dos 12 meses, ela produziu 33 mil automóveis, que dá 11 automóveis por empregado. Trabalhar com essa produção significa trabalhar com 12% da capacidade instalada, né? Foi o que aconteceu ali. Sabe quanto precisa ser o equilíbrio de uma fábrica da indústria automobilística? Capacidade instalada é 80%. Se você opera com 80%, você trabalha em equilíbrio. Se você opera com 12%, você está na roça. Não dá para tocar. Então, é um problema. A Ford está com uma média no Brasil, estava com uma média no Brasil, incluindo a fábrica da Ford, de 58%. Muito em função de Camaçari, onde ela tem uma planta, produz mais, numa taxa melhor. Lembrando que Camaçari está cheia de incentivo fiscal. Né? Camaçari é uma produção cheia de incentivo fiscal. Então, se você tirar todos aqueles incentivos fiscais, se você tirasse todos aqueles incentivos fiscais, você iria para uma realidade de mercado para você saber qual é o seu real custo de produção num ambiente normal, ortodoxo. Com os incentivos fiscais, você fica um ambiente, não digo artificial, mas um ambiente especial, protegido. E lá, a fábrica produz 6 vezes mais automóveis do que produzia aquela outra fábrica, 6 vezes mais a produção, com 50% mais funcionários. Então, é uma diferença muito forte. Aí a Ford olha e fala, não dá. Também ela tinha fechado uma planta na Argentina. O problema não é um problema específico do Brasil, mas, lamentavelmente,
temos um problema no Brasil, né, para você poder abastecer o mercado. As montadoras, elas preferem exportar os carros para a América Latina a partir de Ásia, México e Europa. E não no Brasil. Por exemplo, o Peru importou 70% dos carros da Ásia. Tudo bem, é conveniente, faz sentido. Mas só 2% do Brasil. Isso no ano de 2014, 2015. Porque o custo de produção no Brasil é de 7 a 10% mais caro do que nos Estados Unidos, que já é mais caro do que na Ásia. Então o Brasil fica numa posição complicada. Na média, um operário no Brasil produz 33 veículos por ano. Os chineses produzem 54, a um custo bem menor. Os americanos produzem 55, a um custo bem menor. Nos últimos 20 anos, a China aumentou a produtividade dela em mais de 8% ao ano. Significa que, a cada ano, ela produzia 8% a mais do que no ano anterior. O Brasil aumentou a produtividade em 1,2% ao ano. Ou seja, no ano seguinte, 1,2% mais coisa do que no ano anterior. Então vamos pensar que a China produzisse 100 carros, viesse a produzir 100 carros em 2020. Ela dobraria a produção em 2029, ao ritmo de 8% ao ano. Em 9 anos, ela conseguiria produzir 200 automóveis. Só para a gente poder entender o que quer dizer 8%. Bom, e o Brasil, vamos imaginar que também começasse 2020 produzindo 100 automóveis, igual a China, ao ritmo de 1,2% de crescimento anual na produção, esse aumento de produtividade, a gente conseguiria atingir 200 veículos em 2078. Ou seja, como pode um país levar 50 anos a mais do que o outro para atingir a mesma marca, partindo do mesmo ponto? Essa é hoje a distância entre o Brasil e a China. 50 anos. Não é que a gente está 50 anos atrasado. É que em 20 anos eles conseguem fazer alguma coisa que a gente precisa de 70 para fazer. Se eles conseguem correr em 20 o que a gente corre em 70, aonde que isso vai dar? Então a fábrica da Ford, que está sendo fechada, é uma péssima notícia. É uma péssima notícia. Mas fica um alerta muito grande. O que nós estamos fazendo com o nosso setor industrial? O que nós estamos fazendo com a produtividade? Essa palavra é tão feia, mas quando você vê esse exemplo, ele é assustador. Como o chinês consegue andar num ritmo em que ele chega 50 anos antes da gente. É claro que a China faz uma série de coisas que aqui seriam inadmissíveis, né? Você não tem o sistema de saúde, você não tem o sistema de previdência, você não tem nada disso, eles não estão nem aí. Na jornada de trabalho, eu trabalho 7 horas e 52 minutos. Isso não existe. Não existe esse papo. Ora essa, mas os meus direitos... Não tem meus direitos. Então, é evidente. Você pega uma construção que a China vai fazer, por exemplo, num outro país, eles levam presidiários para construir. E os caras trabalham sem direito, sem nada. A gente não trabalha assim. Ainda bem que a gente trabalha assim. Então a gente não pode invejar a China. Mas vem cá, os Estados Unidos não são como a China. E eles conseguem uma taxa de produtividade bem maior do que a nossa, mas muito maior do que a nossa. O operário americano é 5 vezes mais produtivo que o operário brasileiro. O operário chinês é ainda mais produtivo, em alguns setores muito mais produtivo. Mas como é que a gente vai sair dessa cilada, né? E todos os números que a gente olha, envolvendo essa história do setor industrial, automotivo ou outro setor industrial, eles são lamentáveis. No caso dos automóveis, em particular, porque todos, tirando uma ou outra exceção, a General Motors é um pouco mais produtiva, a Fiat é um pouco menos produtiva, me refiro a conseguir trabalhar com uma porcentagem da sua planta, né? naquela taxa de ocupação da indústria. Mas, na média, a situação não está muito boa. Então, a gente trabalha hoje, a gente depende de um mercado complicado, caro e uma
um custo de produção elevado. Eu tinha notado, eu vou mostrar, é uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: você pega, por exemplo, um carro no Brasil. O carro no Brasil, a taxa de imposto dele é da ordem de 30%, né? Nos Estados Unidos, é 6%. Na Alemanha, é 19%. Então, se o governo pega 1/3 de um automóvel para ele e a fábrica fica com 60% e 70% do automóvel e ela tem um custo de produção maior, como é que vai ser a margem de lucro dessa companhia, né? Pô, o governo pega 30% do bruto. Como é que faz um negócio desse? Imagina 30% de tudo o governo leva embora. E os Estados Unidos levam 6%. Então a companhia nos Estados Unidos, a base dela é 94%. A nossa base é 70%. Então a empresa tem que tirar dos 70% do carro que lhe pertence tudo. E tudo tem que pagar as concessionárias. Isso daqui tudo vai. Tem que pagar a concessionária, tem que pagar as distribuidoras, tem que pagar os fabricantes, tem que pagar os fornecedores, tem que pagar o cara que vende o pneu, tem que pagar o cara que põe o espelhinho, tem que pagar tudo. Com 70%. Os Estados Unidos fazem isso com 94% do carro, porque o governo só leva 10%, só leva 6%. A Alemanha é 19%. Então é um pouco mais caro fazer isso. Como é que faz? A gente produz menos carro por operário do que os americanos. Quando o carro fica pronto, numa quantidade menor, o governo leva 30% do dinheiro, o governo americano leva 6% do dinheiro. No mercado interno, que ainda não está resolvido, é óbvio que você tem problemas. E aí, para poder solucionar esses problemas, a gente vai o quê? Começa o chororô para cima do governo. Aí vai o setor industrial e diz, puxa vida, mas assim não dá, nós precisamos de algum tipo de compensação. Aí as compensações vêm na forma de distorção. Aí vem favorecimentos, renúncias fiscais e começam os subsídios, aquela coisa toda. Quem paga essa conta? O cara que não anda de automóvel. É o cara que vai na venda comprar uma fruta, comprar uma verdura, comprar uma carne, tem lá um imposto que vai para o governo pega esse imposto e entrega para a Ford, entrega para a General Motors, para que ela possa produzir automóvel, para que as pessoas possam andar de automóvel a um preço razoável. Como é que fica essa conta? Onde é que isso nos leva? Nos leva a uma Zona Franca de Manaus, com uma distorção que você não tem como resolver. Não sei como resolve a Zona Franca de Manaus. Tira ela de lá hoje o subsídio, ela desaba. E se ela desabar, o que acontece? O narcotráfico vai tomar conta daquela região, o PCC vai tomar conta daquela região, tem um setor industrial lá. Do ponto de vista econômico clássico, não faz sentido você ter uma série de fábricas no meio da floresta com dificuldade de acesso, mas do ponto de vista estratégico talvez faça sentido. Agora, se tudo for visto só do ponto de vista estratégico, o país quebra estrategicamente, porque as coisas têm que ter viabilidade econômica. A dona Ford, quando olha para a fábrica de São Bernardo do Campo, ela fala, eu sou inviável aqui, então tchau, largou para trás. Quanto custa fechar esse negócio? 2 bi, dá um checão, fecha essa coisa aí. E aí, como é que fica? O compromisso dela com o país? Não tem compromisso com o país. Ela não pode, ela tem que ter compromisso com os acionistas. Porque se ela tiver compromisso com o país, ela quebra. E se ela quebrar, os acionistas vão de embrulho. Então ela precisa ter um compromisso com o acionista. Para ter o compromisso com o acionista, ela vai reduzindo os seus compromissos com o país. Agora, governantes e nós, sociedade, temos um compromisso com o país. Nós somos o Brasil. Então, precisamos ver o que é mais importante para o Brasil, como é que a gente sai dessa cilada. Aí vai cair no clássico. Tem que formar a mão de obra melhor, tem que ter educação, tem que ter condições, um ritmo ainda, desburocratizar, reformas e mais reformas, reforma tributária, para que a gente possa sair de 33 automóveis por trabalhador e ir para os 50, 48, 55, porque senão ninguém vai montar uma planta industrial no Brasil. Nós temos hoje 65 plantas do setor automobilístico. Tínhamos há 8 anos, 6 anos, tinha 50 e poucas, tem 65. Daqui a pouco vai cair para 5,58, depois cai para 47. E se você, por exemplo, melhora a qualidade dos portos, começa a melhorar a estrutura para importação e de repente fica, tá melhor, vale mais a pena, então agora é só importar. Aí traz do México, traz da Europa. E como é que nós vamos ficar aqui? Ontem disse o professor Zé Roberto Mendonça de Barros, ainda que seja inexorável um processo em que o setor de serviços cresça, como eu falei ontem, mas ele lembrou, paga os melhores salários do setor industrial, investe em tecnologia, investe em pesquisa. Se não tiver o setor industrial,
o negócio vai ser muito complicado, a não ser que você tivesse um setor de serviços absolutamente extraordinário, com universidades incríveis apoiando, né? Com um monte de montadores de, sei lá, com um monte de Apples aqui dentro e que contrata o setor industrial em outros lugares, tudo bem, porque o dinheiro fica onde está o dono do capital. Mas não é o caso do Brasil. A gente ainda é um país que exporta commodity e a gente está vendo o setor industrial sofrendo naturalmente, como em outros países, mas em especial aqui no Brasil, está acontecendo um negócio esquisito. Então essa fábrica, ela chama atenção para um mega problema brasileiro que a gente tem que olhar com muito carinho, porque se a gente demorar, quando a gente acordar, a gente perdeu tudo.